Olá galera, tudo bem? Professor Marco, com mais um vídeo. Aqui nós vamos corrigir então as atividades do sétimo ano, do PET 1, referente à semana 2. As atividades estão na página 20, 21 e 22. Do que se trata essas atividades? Nós vamos trabalhar com operações envolvendo fração, tá? Soma, subtração de frações, simplificação de frações, só que também, né, dentro desse conteúdo, nós devemos aplicar aqui o que foi aprendido na semana um, que foi saber trabalhar o mínimo múltiplo comum, trabalhar com a decomposição em fatores primos, né, encontrar o MMC entre dois, três valores. Tá? Então, será trabalhado aqui o que foi também aprendido na semana um. Então, sobre as atividades, está aí, ó. Já de cara nós temos isso. Faça as operações com frações. Então, nós temos que resolver essas expressões aqui. Então, veja que situação tranquila, a letra A, tá? Tranquila a letra A, a letra B e a letra C. Por que é tranquila? Porque observa aqui o que nós temos, ó, 1 meio mais 3 sobre 2, 4 terços, 5 terços, 5 sextos, 2 sextos. Os denominadores são iguais, tá? Então, trabalhar com frações com o mesmo denominador, na operação de adição e subtração, basta apenas a gente manter o denominador e fazer o cálculo do numerador. Então, na letra A, ó, 1 meio mais 3 meios, o denominador é 2. Você repete o 2, tá? Você repete o denominador 2 e faz a soma 1 mais 3, 4. 4 sobre 2 é o resultado. Só que aí essa fração ela permite ser simplificada. São dois números pares e aí nós conseguimos vir aqui e dividir os dois números por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 inteiros, tá bom? Você não pode simplificar frações com números diferentes, tem que ser com o mesmo divisor aqui, um divisor comum. Letra B, 4 terços, 5 terços. Aí, ó, repete-se o 3 e faz a conta do numerador. 4 mais 5, 9. Então, deu 9 terços, é o resultado. Só que são dois números múltiplos do 3, então dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 3 sobre 1 também é 3 inteiros, deu uma resposta inteira. Letra C, 5 sextos mais 2 sextos. Repete o 6 e soma o numerador. 5 mais 2, 7. 7 sobre 6, não tem divisor comum, não tem como simplificar essa fração, o resultado já está pronto, tá bom? Da letra D em diante, os denominadores são diferentes, aí nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá? Aí, ó, MMC de 2 e 3. Nós podemos fazer a fatoração do 2 e do 3, como foi visto na semana 1, tá? Inclusive, tem outros vídeos no meu canal aí que explica, né, como trabalhar com o MMC através de fatores primos e de uma outra forma simples, né, que é você, por exemplo, aqui, ó, letra D. Se eu for de 2 em 2 e de 3 em 3, o primeiro número que eu vou encontrar qual que é? É o 6. Então, vou trabalhar com o 6, é ele. Ele é o mínimo múltiplo comum. Dos múltiplos de 2 e 3, ele é o menor, ele é o número que repete na sequência de 2 e na sequência de 3. Você pode trabalhar dessa forma também, não tem problema algum. Fazendo a fatoração é espetacular, até porque quando você for trabalhar com números maiores no denominador, o procedimento, né, a utilização da fatoração em números primos, ela é melhor do que você ficar escrevendo os múltiplos dos números até você obter um número que repete, né? Então, aqui é feito o seguinte, é o 6, o mínimo múltiplo comum. Nós vamos agora trabalhar com cada fração. Eu vou pegar a primeira fração na ordem, ó. Então, eu vou pegar o 6, ó, e vou dividir pelo 2. 6 dividido por 2, 3. O resultado eu multiplico em cima. 3 vezes 1, aí dá o 3 aqui, ó. Com a segunda fração, mesmo esquema. 6 dividido por 3, 2. Aí 2 vezes 1, dá 2. Feito isso, você soma e repete o denominador, 5 sextos. Não tem como simplificar, está prontinho.
Letra E, 1 meio e 1 quarto, mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Se eu for de 2 em 2, 4 em 4. Primeiro múltiplo que eu chego comum é o próprio 4. Aí o trabalho, 4 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, soma 3, 2 mais 1, 3. Repete o 4, 3 quartos. 1 quarto mais 1 terço mais 1 quarto. Aí, ó. Se eu for de 3 em 3, 4 em 4, o primeiro múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo comum é o 12. Aí, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. E repete o 12, 7 dozeavos. Aqui, ó. 3 quartos e 2 terços, uma conta de subtração. Mínimo de 4 e 3 é o próprio 12, acabamos de fazer na letra F. Então, mesmo esquema, ó. Você vai pegar o 12, dividir por 4, dá 3. Aí 3 vezes o 3, 9. 12 dividido por 3, 4. Aí 4 vezes o 2, 8. 9 menos 8, 1 dozeavos, prontinho. 2 quintos e 1 terço, mínimo de 5 e 3. 5 e 5 e 3 em 3. Menor múltiplo comum, 15. 15 dividido por 5, 3 vezes o 2, dá o 6. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, 1 quinzeavos. Eu estou falando, né, sobre 5 e 5 e 3 em 3, mas lembrando que você pode fazer a decomposição em fatores primos. Tá? Tem mais de uma forma de você conseguir chegar até o mínimo múltiplo comum dos denominadores aqui. Na letra I, que é o mínimo de 4, 7 e 2. Se eu for de 4 em 4, 7, 7, 2 em 2. Menor múltiplo comum entre eles é o 28. Observa aqui, ó, mesmo esquema com 3 frações também. Ó. Nós vamos pegar aqui o 28 com a primeira fração. Dividido por 4, 7. Aí 7 vezes 6 gera 42. Com a segunda fração agora. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 1, 4. 28 dividido por 2, 14. Vezes 1, 14. Feito isso, tá? Nas 3 frações, você vai efetuar o cálculo no numerador e vai repetir o 28 aqui embaixo. 42 menos 4, 38. 38 mais 14, 52. Então, deu 52, 28 avos. Só que dá para dividir por 2. 52 por 2 é 26. 28 por 2 é 14, aí o resultado simplificado está aqui, só que não dá para dividir mais uma vez por 2, então nós vamos simplificar. 26 dividido por 2 dá 13, 14 dividido por 2 dá 7, e aí não tem como simplificar mais, o resultado final é esse. Nessa fração aqui, 52, 28 avos. Se eu tivesse dividido ela por 4, eu já chegaria nessa fração aqui de uma vez, tá? Letra J, mínimo de 8, 9 e 6. De 9 em 9, 8 em 8, 6 em 6. Menor múltiplo comum, 72. É um número que é múltiplo dos 3, então automaticamente dá para pegar esse número e dividir pelos 3. Então, vamos lá, com a primeira fração. 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 2, 16. 72 dividido por 8, 9 vezes 1, 9. Repetição de mais. 72 dividido por 6, dá 12 vezes 1, 12. Aí 16 mais 9, 25. 25 menos 12, 13. Mantenho 72. Essa fração aqui não dá para simplificar, não. Ela já é a resposta final. Na letra K, 1 meio mais 3. Aí, ó. Então, a fração com um número inteiro é legal, né? Você pode entender isso aí como forma mista também, mas é legal você pensar dessa forma aqui, ó. Manter a fração 1 meio e no número 3, que é 3 inteiros, colocar 1 no denominador, tá? Então, você vai trabalhar com duas frações, você vai tirar o mínimo de 2 e 1, são denominadores diferentes. É o próprio 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, 1. Com a segunda fração, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 mais 6, 7. E repete 2, 7 meios, tá? Essa questão sempre dessa forma. Você pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Sempre dessa forma, ok? Atividade número 2. 3 amigos compraram um pacote de doces com 24 unidades. Marlos pegou um quarto dos doces.
Juan pegou 1/3 e Patrick pegou o que sobrou. Qual fração dos doces que Patrick pegou? Quantas unidades cada um pegou? Quem ficou com mais doces? Justifique tudo com cálculos. Bom, eu achei aqui, ó, né, que uma situação assim, vou calcular quantos doces ficou com cada um, primeiro. Então, Marlos ficou com 1/4 dos doces. Total de doces, 24. Então, eu tenho que saber quanto que é 1/4 de 24. 1/4 é você dividir a quantidade em 4 partes iguais. Então, 24 dividido por 4 dá 6 doces. Então, Marlos ficou com 6 doces. O Juan, aí, ó, 1/3 de 24. Você vai pegar 24, vai dividir por 3, dá 8. 1/3 é a terça parte. Então, o Juan ficou com 8 doces. E aqui, o Patrick ficou com 10 doces. Por quê? Porque aqui, ó, 6 mais 8 dá 14. Já o Marlos e o Juan. Certo? 6 mais 8, 14. Se o total de doce era 24, 14 para chegar em 24, faltam 10. Então, o Patrick ficou com 10 doces. Aqui eu escrevi errado, hein? Não é Patrick, não é Patrick. Aqui é um E. Tá bem? Só fazer a alteração aí. Pronto, então já tem a quantidade de doce que ficou para cada um. E aí agora nós temos o seguinte, ó, automaticamente ele perguntou quem ficou com mais doces, Patrick ficou com mais doces, tá bom? Uma outra coisa aqui que ele perguntou, olha lá, ó, qual que é a fração que ficou para o Patrick? Porque é o seguinte, falou a fração do Marlos, falou a fração do Juan, a do Patrick não, tá? Só que são os 3 amigos envolvidos na atividade. Então, se eu somar qualquer atividade envolvendo fração, no caso, um problema como esse, se você fizer a soma das 3 frações, como o exercício envolve 3 amigos, você terá um resultado de uma fração inteira. Só que eu só tenho 2 frações. Vou somar as 2 frações que eu tenho, que é a fração do Marlos e do Juan. 1/3 mais 1/4 mais 1/3. Mínimo de 4, 3. Denominador diferente. 12. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, ó, o 3 aqui, ó. 12 dividido por 4, por 3, 4 vezes 1, 4. 3 mais 4, 7 12avos. Quer dizer, essa fração aqui, ela é a soma da fração do Marlos com a fração do Juan. Já deu um inteiro? Não. O que é uma fração inteira? É quando o numerador é igual ao denominador. Então, aqui está faltando, aqui tinha que ser 12 sobre 12 para chegar no inteiro, para ter o exercício completo. Só que nós temos 7 dozeavos, 7 para chegar em 12 falta 5. Então, a fração do Patrick é 5 dozeavos. Somando 5 dozeavos com as outras 2 frações, 7 dozeavos, nós teremos 12 dozeavos, que dá um inteiro. Ok? Faça uma alteração aqui, modifica o nome aqui, é Patrick, tá? Então, faz a substituição para mim aí. Na atividade número 3, ó, os recipientes apresentados a seguir têm a mesma capacidade. O líquido contido nos recipientes 1 e 2 será totalmente despejado no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3, após ser totalmente despejado. Observe que a capacidade dos 3, né, recipientes é a mesma, o tamanho é o mesmo, tudo aqui. Só que eles estão separados em quantidades diferentes aqui, ó. Tá? E no último recipiente tem as letras, são medições de capacidade de altura aqui, ó, né, do recipiente. Vamos lá, vai ser despejado o líquido que está aqui no recipiente 1, junto com o 2, vai ser despejado no 3. Então, eu vou somar o que eu tenho no 1 com o que eu tenho no 2. O que eu tenho no 1 é o seguinte, ó, quantas partes o recipiente 1 foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E dessas 6 partes, ele tem duas delas ocupadas. Então, 2/6. O recipiente 2, ele foi dividido em 3 partes. E ocupou uma só dela. Então, 1/3. Então, eu vou somar essas 2 frações, tá? 2 quantidades. Tá aqui, ó. 2/6 mais 1/3. Observa que 2/6, essa fração correspondente a esse recipiente 1, dá para dividir por 2 essa fração. Se você dividir tudo por 2, 2/6 dividido por 2, dá 1/3. Então, no recipiente 1 tem 1/3.
São frações equivalentes, 1/3 e 2/6. Aí, no recipiente 2 também tem 1/3, já está claro aqui, ó. Então, 1/3 no recipiente 1 mais 1/3 no recipiente 2 dá 2/3 no total. Então, a soma das duas quantidades é 2/3. Esses 2/3 serão colocados aqui. Só que quando você pensa em 2/3, o que é 2/3? É, por exemplo, você ter uma imagem, ela ser dividida em 3 partes e você colorir, preencher 2. Só que aí o seu desenho aqui não tem 3 partes. Quantas partes ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 partes. Ele tem o triplo do que eu precisava. Então, para eu saber aonde que vai ficar a localização, né, dessa quantidade dentro desse recipiente aqui, para trabalhar com as frações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fração correspondente à soma das duas capacidades, que vai ser despejada nesse recipiente e vai ser multiplicada por 3. Por quê? O objetivo principal é esse aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, a fração que eu tinha, ao ser multiplicada por 3/3, chegou em 6 nonos. Aí, agora, se você observar aqui, ó, o que é 6 nonos? É, por exemplo, um recipiente dividido em 9 partes, você preencher até a altura 6, até a sexta altura, né? Se a gente for observar aqui, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaria aqui na letra D. Então, os dois recipientes 1 e 2 colocados no recipiente 3, ele seria preenchido até a altura correspondente à letra D. Atividade número 4, está aí, ó, nós temos o seguinte: Iago, Jean e Ruth foram a uma pizzaria e cada um comeu as seguintes frações das pizzas pedidas. Aí falou que Iago comeu 1/2 da pizza, 1/2 é o que? Metade. Jean comeu 3/4 de uma pizza, Ruth comeu 1/4 de uma pizza, e aí ele questiona aqui agora, aqui, ó, sabendo que cada pizza sempre é repartida em 8 fatias iguais, então uma pizza ela tem 8 fatias iguais. Podemos afirmar que, letra A, será que Jean comeu menos do que todos, pois comeu 2 fatias? Letra B, Iago comeu mais que todos, porém comeu 4 fatias? Então, para eu analisar nessas situações, para ver qual delas é a verdadeira, eu vou estar trabalhando aqui, né, sabendo a quantidade de fatias que cada um dos dois comeu, cada um dos 3. O Iago comeu 1/2 da pizza. Se a pizza tem 8 partes, 8 fatias, o Iago comeu 1/2. 1/2 são 4 fatias. Aí, ao invés de responder primeiro do Jean, eu vou falar sobre a Ruth. A Ruth, ela comeu 1/4. O que é 1/4? É quando você divide a pizza em 4 partes. Então, se ela tinha 8 partes, ele comeu 1/4, 8 partes dividido por 4, a Ruth comeu 2 fatias. Aqui, ó, 2 fatias para a Ruth. Aí, se 1/4 são 2 fatias, o Jean comeu 3/4. É 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Cada 1/4 vale 2. 2 mais 2 mais 2. O Jean comeu 6 fatias. Então, a quantidade de fatias que os 3 comeram estão aqui. Se você observar um pouquinho, que é 4 fatias para o Iago, 6 fatias para o Jean e 2 fatias para a Ruth. 4 mais 6, 10 mais 2, 12 fatias de pizza. Mas ele falou que a pizza será dividida em 8 fatias, uma pizza. Então, os 3 juntos comeram mais que uma pizza. Concorda? Precisou de pedir uma outra pizza. Tá? Da forma que foi distribuída aqui. Aí, ó, sabendo que ele fala que a pizza é dividida em 8 partes iguais, o que nós podemos afirmar? Jean comeu menos que todos, pois comeu 2. Ó, o Jean comeu 6. Tá? Ele não comeu menos que todos, não. Letra B. O Iago comeu mais que todos, porém, pois comeu 4. O Iago comeu 4 e não comeu mais que todos. Letra C. Foi necessário pedir 2 pizzas para que todos comessem conforme descrito acima? Aí, ó, tá aí. Essa situação, né? Os 3 juntos comeram 12 fatias, uma pizza dividida em 8 fatias, precisou de comprar 2 pizzas. Só para ter certeza que na última alternativa, ó, Ruth comeu apenas 3 pedaços. Não, Ruth comeu 2 fatias. Então, a alternativa correta realmente é a letra C. Atividade número 5 é o seguinte, ó. Miriam irá preparar 3 receitas para o aniversário de sua filha, Amélia.
E para preparar essas receitas, irá precisar de 3 quantidades diferentes de chocolate para fazer os bombons, precisará de 3/5 de 1 quilograma para fazer o bolo, precisará de 8/9 de 1 quilograma e, para fazer os pirulitos, precisará de 5/3 de 1 quilograma. Sabendo que ela comprará as barras de 1 quilograma de chocolate e que não deve faltar chocolates para nenhuma receita, responda. Letra A. Qual é a fração que representa o total de chocolate que ela precisa? Para eu saber o total de chocolate, eu vou somar o quê? As 3 frações, certo? A quantidade total. Então, eu vou ter que somar 3/5 mais 8/9 mais 5/3. É uma soma de frações com denominadores diferentes. Tem que tirar um mínimo múltiplo comum, o MMC de 5, 9 e 3, que é 45. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 3, 27. 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 8, 40. 45 dividido por 3, 15. 15 vezes 5, 75. Aí eu vou realizar a soma aqui em cima, 27 mais 40, 67. 67 mais 75 vai dar 142 sobre 45 avos. Então, aqui essa fração é a fração que ele precisa, que representa o total de chocolate que ele precisa. Tá? Letra B. Quantas barras de chocolate, no mínimo, ele precisará comprar? E agora? Ele vai gastar... Qual que é o total de chocolate que ele precisa? Ele precisa desse total aqui, ó, dessa fração. 142 sobre 45. Para eu saber o total de barras inteiras que ele vai gastar, né, o total de barras, olha só que situação que eu vou fazer para vocês aqui, que eu achei legal. Eu poderia dividir o 142 por 45. Iria dar um número decimal, iria dar 3, alguma coisa. Tá? 3, aí. E aí você entenderia, quer dizer, precisa de 3 barras e mais um pouquinho. Então, eu precisaria de 4 barras. 3 não seria o suficiente. Então, você poderia responder a letra B através de uma divisão do numerador pelo denominador da fração. Mas eu pensei diferente aqui um pouquinho, achei legal comentar com você dessa forma também. Ó, então, o que eu procurei? Colocar, né, fazer uma quebra aqui, pegar o 142 e trabalhar aqui em cima, nessas frações, com o numerador igual ao denominador aqui, ó, buscando como referência 45, lógico. Então, 45 sobre 45 dá uma fração inteira, 45 mais 45 dá uma fração inteira, 45 mais 45 dá uma fração inteira, e 7 sobre 45, logicamente que não. Mas se eu somar 45, 45, 45 com 7, eu tenho 142. E o 45 é repetido. Então, quer dizer, observe que aqui eu tenho uma fração inteira, quer dizer, uma barra inteira, aqui eu também tenho uma barra inteira, aqui eu também tenho uma barra inteira, aqui eu não tenho uma barra inteira, mas preciso de um pouco aqui da barra. Então, eu preciso de 3 barras inteiras e mais um pedaço, né, um pouco da outra barra. Então, é necessário, né, ela precisa de, no mínimo, 4 barras de chocolate. Se ela comprar 3, ela não faz o que ela precisa. Se ela comprar 4 ou mais que 4, ela irá conseguir realizar, né? Ela conseguirá preparar a receita dela aí, tá bom? Então é isso, encerramos mais uma semana, nossa segunda semana, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.